Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse casal e tem esse ministério tão importante nos últimos dias, né? A busca intensa pelo batismo do Espírito Santo através da oração. Ciente de alegria, é um prazer, é uma honra poder estar aqui com os irmãos, sempre a gente trazendo uma mensagem sobre o Patriarcas e Profetas, esse livro tão maravilhoso, né? A gente ter as histórias do passado, a gente possa tirar aplicações para a nossa vida espiritual, aplicações práticas para o dia a dia, né, para o cotidiano. E hoje a irmã, né, pelo convite, o irmão, que é responsável pelo capítulo 59, tem como o tema ali, o primeiro rei de Israel. Interessante essa palavra, né, o primeiro rei de Israel. Era para ser só um rei, né, ou o único rei de Israel. Era para ser só um rei, mas o tema do primeiro rei de Israel, a gente vai começar contando um pouco da história, né, de Israel, ao ser liberto ali do Egito, né, pela mão de Deus. Deus liberta o seu povo ali e aí começa a conduzir o seu povo. Tem um homem levantado, né, Moisés, para estar conduzindo o povo. Moisés escolhe ali alguns homens para estar com ele ajudando, mas sempre Deus na frente, sempre Deus em primeiro lugar, sempre a ordem vinha de Deus. Sempre era Deus que ditava e falava, ou seguir a Deus. E passado para o bastão de Moisés para Josué, continua da mesma forma, o Deus conduzindo o seu povo. Homens santos, né, escolhidos por Deus para trazer a mensagem do alto, para conduzir o povo. Mas chega um momento que o povo de Deus começa a crescer, o povo de Deus começa a crescer, o povo de Deus começa agora a ser uma nação grande e ficar perto agora de outras nações. E o povo de Deus deixa agora de tira os olhos do Senhor e começa a colocar nas outras nações. E aí, o primeiro ponto aqui, quando diz o primeiro rei de Israel, o primeiro rei humano, porque era para ter só o rei celestial, né, conduzindo seu povo. Mas por que o povo quis? Por que essa insatisfação do povo em querer um rei terreno? Foi isso. Começou a se misturar, começou a olhar para os outros povos, pegar costumes. E aqui, eu botei alguma observação ainda, o aumento da população e o intercâmbio com outras nações acarretaram uma mudança. O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos. Assim, sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. O aumento começou a se misturar. Acho que parece muito, né, conosco hoje, né, o aumento, né, da nossa igreja hoje, né, essa igreja falando especificamente da nomenclatura dos adventistas do sétimo dia. A gente é conhecida, é grande, né, tem aumentado, tem sido muito, né, a igreja às vezes não tem nem capacidade de atender tantas pessoas que estão vindo, mas também tem a parte negativa, tem misturado demais, está muito misturado. A gente está com muitos costumes que não é do povo de Deus. E aqui começa a insatisfação do povo. Josué passa o bastão para Samuel. Olhe quem guiava o povo de Deus. Olha, um homem de Deus. Quem conhece a história de Samuel, um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Um juiz, um profeta, um sacerdote. Um homem que abriu mão da sua vida para viver o ministério de Deus. Um líder que dedicou toda a sua vida para conduzir o povo. Mas mesmo assim o povo estava insatisfeito. E em 1 Samuel 8, no versículo 7 e 8, o povo pede um rei. Então, 1 Samuel 8, né, no caso, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 ao 5, o povo pede um rei. O povo quer um rei humano que reine sobre eles. Por quê, né? E aí vem o que eu falei, o povo crescendo, misturou, e Samuel agora era velho, botou seus filhos para lhe ajudar. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Na igreja, né, nem todo filho de peixinho, peixinho é. Era bom se fosse assim. Você imagina Samuel, o homem de Deus, agora os seus filhos também
Você imagina, às vezes pode ter um pai aqui conosco nesse momento, que possa ter um filho ou uma filha que não está na igreja, ele está se perguntando onde foi que errou, o que foi que aconteceu. Mas a gente está vendo aqui Samuel. Você vai perguntar onde foi que Samuel errou? Você vai perguntar o que foi que Samuel deixou de fazer? Não. A escolha foi dos seus filhos, né? Ele botou os seus filhos para ajudar na condução ali do povo, mas os filhos eram corruptos. Aceitava aquela velha propina para estar ajudando a um, ajudando a outro, beneficiando a um, beneficiando a outro. E o povo agora chega até Samuel e diz: Não, nós queremos um rei. Teus filhos não são igual a ti. Tu, sim, é um homem de Deus, tu não tem defeito. Samuel questiona, né? Tem alguma coisa contra mim? E o povo diz: Não, contra você não, mas contra seus filhos tem muitos. A gente necessita de um governador. Então, o interessante do homem de Deus é que ele leva o anseio do povo até a Deus. Samuel leva o anseio do povo até a Deus. Diz Deus, o povo quer um rei humano. E Deus diz, pois vamos dar. Eles querem, pois vamos dar. Eles cansaram. Eles pensam que estão afligindo a ti. Eles pensam que estão indo contra ti. Não. Eles estão indo contra mim. O interessante é que a Bíblia é bem clara. Quando as pessoas se levantam contra o homem de Deus, eles não se levantam contra o homem. Eles se levantam contra Deus. Por isso, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Isso é muito sério, isso é muito à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito de profecia. Deus fala, eles estão vindo contra mim, eu estou triste, mas eles querem que seja feito à vontade do povo. Eu vou dar um. E ali Deus permite a Samuel que faça todo esse processo. O interessante é que vocês prestarem atenção, todo homem de Deus, mesmo ele sendo afrontado pelo povo, questionado pelo povo, ele se preocupa com o povo, ele não se revolta. Samuel sabia que o povo estava tomando uma decisão errada, mas mesmo assim ele não disse, vocês querem, pois está aí, faça. Não, Samuel não, Samuel ele fez de tudo para que o povo voltasse atrás. Ele não desistiu, ele falou, olha, vocês estão fazendo uma escolha errada. Isso não é certo, vocês não estão agradando a Deus. E vou marcar algo interessante, que o governo de Deus é baseado no caráter de Deus, nas suas leis, nos seus mandamentos, naquilo que é melhor para o seu povo. E quando a gente rejeita, a gente está rejeitando tudo de Deus. E Samuel dizendo, vocês estão rejeitando tudo de bom que Deus tem para nós, para vocês estão rejeitando. Vocês é isso mesmo que vocês querem? Olhem como é que vivem as outras nações. Eles têm um rei lá que são sustentados pelo povo, com regalias, eles usam o povo, eles têm aqui, vai ser do mesmo jeito. Vocês querem isso mesmo? Vocês verem a forma aqui que eu governo, né? Eu não tenho regalia, eu não tenho nada, eu disponho, mas o povo não. A gente quer um rei. E quando você faz uma comparação entre o governo de Samuel e o governo de Jesus, por que é que as pessoas rejeitam o governo de Jesus? Por que é que as pessoas rejeitaram o governo de Samuel? O que foi o que aconteceu com Adão e Eva? O mesmo erro. Querer ser dono da sua própria vida. Hoje as pessoas elas querem ser dona do seu próprio nariz. Elas não querem viver embaixo de governo nenhum. Elas abrem mão do governo de Cristo para viver o seu governo. Era isso que o povo queria, mas só estava disfarçado. Porque o homem ele não fala realmente as suas intenções. Eles queriam viver os prazeres das outras nações. Queriam ser livres, né? Entre aspas, igual às outras nações, poder comer o que queria, vestir o que queria, fazer e viver como quisesse, usufruindo das suas paixões. Aí vem com sentimentos disfarçados. Tá errado, tá tudo errado isso. Todo espírito de rebeldia, eu costumo dizer, não é de Deus. Quando você vê um espírito de rebeldia, alguém, cuidado, cuidado, que o espírito de rebeldia é disfarçado. É o eu, é a sua vontade, ele quer impor aquilo. E não quer ficar sujeito. Você vê como é que o homem de Deus procede? Samuel, mesmo não concordando, mesmo não achando correto, mas ele fica submisso a Deus. Ele fica ali, submisso, tentando conduzir a situação.
Samuel foi um homem abençoado, porque ficou embaixo do governo de Deus. Todas as vezes que eu e você escolhemos ficar debaixo do governo de Deus, a felicidade vai vir sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, em tudo. O governo de Deus sempre vai ser o melhor. O governo de Deus, independente das circunstâncias, sempre vai ser o melhor. Porque o governo humano ele é falho, ele é disfarçado, ele é disfarçado. Muito cuidado quando você vê um homem querendo defender causas, defender o próximo, né? Levantando bandeiras. Cuidado, muito cuidado, porque só tem um governo justo, é o governo do Senhor. Só Deus sabe todas as coisas. E aí, continuando, quem caiu? Caiu sobre quem? Essa missão de ser o primeiro rei de Israel caiu sobre Saul, né? Filho de Quim. Ele tinha os requisitos de um rei humano, né? Era o mais forte, o mais belo, tinha a aparência de um rei. Olha, olha aquilo, é um homem que vai governar. E era da menor tribo, a tribo de Benjamim. A invocada é que quando o homem ele pede, o rei do terreno, um governador terreno, um rei terreno, aí escolhe, eles rejeitam. As duas tribos que pediram foi as que rejeitaram, a de Judá. E as duas tribos queriam que fosse da tribo deles. 12 tribos, você acha que eles iam aceitar? É para ter 12 reis, porque cada um queria um para você. Você vê o jeito que o ser humano é? Desfaz as intenções, né? Eles queriam fazer, queriam um e defendesse ali seus próprios, puxando, como diz o Matuto, a farinha para a sardinha, uma sardinha para a sua farinha. Vontade humana, gente. Sempre as vontades humanas são disfarçadas. E Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado. E agora Saul, mesmo rejeitado pela maioria, Deus diz: esse vai ser o rei. Então Samuel apresenta Saul como rei, mesmo com a rejeição do povo, pois ele é da menor tribo, a tribo de Benjamim. Mesmo quando os seres humanos erram, Deus ele conduz a situação através do profeta. O interessante é que agora diz que o Espírito do Senhor está sobre Saul. Deus agora unge Saul com seu Espírito. Olha aí, que às vezes a gente só vê Saul na sua queda, né? Na sua desgraça lá na frente, Saul. A gente vê Saul sempre como um homem ruim, como um homem mau. Mas no começo do seu reinado, diz que o Espírito de Deus estava sobre Saul. E Saul tinha um espírito de humildade. Diz que ele não escolheu com as suas próprias forças ou inteligência, mas ele disse: deixe que Deus julgue, deixe que Deus prove se eu sou digno de ser rei ou não. E o povo de Israel foi invadido pelas nações vizinhas. Saul teve o seu primeiro desafio como rei. E ali ele venceu. Porque o Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre ele. Não foi Saul, foi o Espírito do Senhor. Não confunda o Espírito de Deus com pessoas. Hoje a gente vê muito talento dentro da igreja. Muitas pessoas que sabem fazer as coisas. E às vezes os verdadeiros ungidos estão ficando de lado. Porque as pessoas, ou dentro da igreja, ou fora delas, estão querendo um governo humano. Elas olham pessoas capacitadas e dizem: aquele ali é que tem que ser o ancião da igreja. Aquele ali é que tem que ser o ancião, aquele prega, ele fala bem, aquele é o homem de Deus. Porque diz que quando Saul venceu a batalha, as pessoas disseram: esse é que vai ser o nosso rei. Ele é forte, ele sabe governar, ele sabe guiar o povo. Olha, olhando para os talentos humanos. E se esqueceram que, quando se trata do reino espiritual, quem conduz é o Espírito Santo. Quando o irmão de Leno leu Atos, no começo ali, eu me lembrei dessa parte, dessa mensagem que eu tinha separado. Quando o Senhor leu ali a parte de Atos, os atributos mais importantes de uma pessoa é ser cheio do Espírito, não é saber falar bem, não é pregar bem, não é cantar maravilhosamente bem, é ser cheio do Espírito Santo. Que a igreja aprenda a viver debaixo do governo do Senhor, debaixo do Espírito. Quando a igreja entender que quem conduz a igreja é o Espírito Santo, é Deus. Quando o povo de Deus entender que quem governa é Deus e não o homem. A nação de Israel foi próspera. Quando Moisés, Josué, Samuel, os juízes, né?
Débora ali foram chamados para guiar o povo. O povo era próspero, mas era próspero de quê? Próspero de espiritualidade, próspero das coisas do alto. Deus queria Israel para ser um exemplo para as outras nações, mas de espiritualidade, de agrado a Deus. Israel abriu mão disso, do governo de Deus, para viver um governo humano. É o que acontece hoje. Deus repreende o mal do meio da nossa igreja. A nossa igreja não começa a olhar para as outras igrejas, para os outros povos, e começa a sentir inveja. O louvor, do jeito que o pastor fala, das mensagens. Eu não gosto mais das mensagens adventistas, eu gosto mais das outras mensagens. O pastor traz uma palavra de bênção para a nossa vida, de prosperidade, de como. Aqui o irmão só fala do remanescente que tem que se converter, que vai ser perseguido, e de sábado, e que não pode comer essas coisas. O irmão não traz uma palavra de ânimo. O povo começa a abrir mão da verdadeira bênção do governo de Deus, para estar buscando exemplo em outras nações. Como eu falei para os irmãos no começo, essas histórias servem para que a gente use de aplicação hoje. Nós somos o Israel espiritual hoje. Nós somos o povo de Deus hoje. Qual é o governo que você escolhe ser governado? Qual é o governo que você aceita dentro da sua casa? E para as minhas filhas, enquanto o irmão estava orando, eu me emocionei, porque eu olhei para o quarto das minhas filhas, elas estão dormindo lá, protegidas pelo anjo do Senhor. É o governo de Deus, eu me perdo, até me emocionei agora, porque às vezes as pessoas escolhem seguranças, né, em coisas humanas, né, em carros, em dinheiro, não sei o que, que as pessoas buscam e anseiam. Só é a gente estar embaixo do governo de Deus, a gente já está protegido, já estamos no melhor lugar. E eu digo para elas, vocês não são todo mundo. Que a minha coleguinha fez isso, né? A minha coleguinha usa isso, né? Escuta isso, faz isso. Vai ter uma coisa na escola, um evento, todo mundo vai. Eu digo, minha filha, o nosso governo é outro. O nosso presidente é outro. A gente tem que buscar debaixo desse governo, a gente vai ser próximo. E eu queria dizer isso para vocês, que a gente possa ter paciência, que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Israel não teve paciência, Israel abriu mão do melhor para ir buscar coisa de homens, bênçãos de homens, governo de homens ser liderado por homens. E o que a gente vê hoje? Bode guiando bodes. Nós somos ovelhas. Nós temos um pastor. E a gente está debaixo do cajado dele. Ele é que fala, ele é que diz, a gente obedece. E a gente vai ser próximo por isso. A irmã falou, a gente está pronto para a volta de Jesus. O irmão já está com a mala arrumada. Quem é o presidente do céu, gente? Quem é o prefeito lá no céu? Quem é o governador do céu? É Deus. Então, eu tenho que aceitar esse governo aqui, agora. Esse é o governo que eu tenho que estar debaixo, porque essa vai ser a pedra de toque. Você vai estar debaixo do governo de Deus ou do governo de homens. Deus possa abrir a nossa mente. Quando mais o capítulo é maior, mais eu tento que ele fique menor. Não sei porquê, às vezes eu acho que não vou conseguir falar tudo, aí eu vou tentando diminuir o máximo para mim não perder muita coisa. Mas que a gente possa ter o pensamento de Samuel, confiar em Deus. Mesmo a gente vê que o povo está tomando um caminho errado, está buscando coisas, a gente possa confiar em Deus. Deus vai conduzir tudo. Samuel passou o seu governo para Saul da melhor forma possível, admoestando o povo, lembrando que Deus tinha feito. Então, sempre eu tento mostrar para as minhas filhas o que Deus tem feito. Para as pessoas, o que Deus tem feito. Pergunte a uma pessoa que vive no governo do mundo se ela é feliz. Fazendo as suas vontades, pergunte a qualquer um. Ela vai falar para você, não, eu não sou feliz. Todas vão dizer isso. Porque aquele que busca a sua própria vontade, ele não é feliz. A gente tem um Deus. A gente tem um Deus no céu. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem dessa manhã. Perdoe ter sido tão sucinto, né? Um capítulo tão grande, ter feito um resumo dessa passagem, né? De um governo tão próspero, que era governado por Deus, e depois a gente viu o que aconteceu, quando Israel
decidiu ser governado pelos homens. Mas mesmo assim o Senhor não abandonou. Está Amém. conduzindo, está no controle ainda. Que a gente possa decidir a cada dia estar debaixo do governo de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer às suas leis, aquilo que ele nos pede, porque a gente vai ser próximo, tanto aqui como na eternidade. Muito obrigado, boa madrugada a todos, que Deus possa fazer o trabalho que eu não pude fazer agora nesse momento, ele possa continuar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos revelou essa luz. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. Não deixe, Senhor Deus, que nenhum aqui desanime, nenhum aqui desista, Senhor Deus. Por mais difícil que pareça, por mais pesado que esteja, está debaixo, Senhor Deus, do teu governo, é a melhor decisão que tomamos. Fazer a tua vontade, Senhor Deus, é a melhor coisa que escolhemos fazer. Abençoe cada família, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle do teu povo. Derrama sobre nós, Senhor Deus, as tuas bênçãos do teu Espírito. Repreenda o mal de nossas vidas. Abençoe cada família, Senhor Deus, que está aqui nesse momento. Abençoe cada casa, Senhor Deus, nesse momento. Porque nós pedimos, não porque somos bons, porque tem algo de bom em nós, mas é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém.